Assim está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos 5, 10 e 20 diz: Agora, porém, alguns, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versículo 10: Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Versículo 20: Mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, em oração pela fé, adentramos a Tua santa, eterna, gloriosa, poderosa, doce e majestosa presença. E Te rogamos que o Senhor venha de forma fiel, plena, absoluta, cabal e soberana, fale aos nossos corações e com a Tua santa palavra nos alimente, Deus, pois o alimento material, a carne, a farinha, o feijão, o arroz, sustenta a carne, os ossos, os nervos, a parte física, mas a parte espiritual, a parte emocional, a parte psicológica é alimentada e sustentada pela Tua palavra. E se não tiver, meu Deus, este pão vindouro do céu, nós cairemos e seremos vencidos nas lutas, nas tentações, nas ciladas dos inimigos. Pai, por isso, venha e nos alimente e nos sustente, é o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu não sei se você já se perguntou, ou pelo menos parou e pensou: por que é que Deus exige do ser humano tanta coisa? Por que essas exigências de Deus? O que é que isso interfere no caráter, na grandeza, no poder ou na glória de Deus? A gente vê, por exemplo, a lei de Deus. São 613 mandamentos. De cuidar de um passarinho que ficou no ninho, um filhote, a uma vida. Mas em que isso interfere no caráter de Deus? O que muda na pessoa de Deus se o seu cabelo é curto ou ele é longo? Se a sua roupa é desta ou daquela forma, o que é que muda em Deus? Será se aumenta ou será se diminui o poder de Deus? Será se ele se torna mais Deus ou menos Deus? Diante dessas exigências que ele nos faz? Por que é que Deus traz tantas exigências? Dentro da sua lei, dentro dos seus mandamentos. Mandamentos até aonde sofremos, entre aspas, ameaças. Se você não fizer assim, se você não andar assim, se você não se comportar assim. Eu estou na sequência pela 12ª vez lendo a Bíblia, estou passando por Deuteronômio. E eu li o capítulo 28, que é um capítulo bem longo. Eu ia fazer a conta, mas isso é para outra mensagem. Das bênçãos que Deus
nos promete, se nós obedecermos a sua palavra. É de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Serás bendito na cidade, será bendito no campo, será bendito o ventre da tua vaca, o ventre da tua mulher, tudo será bendito. E sai dizendo, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, vai estar por cima, não vai estar por baixo. E são cerca, acho que uns 12, 15 versículos, onde Deus promete abençoar aquele que guarda a sua palavra. Aí quando termina essa parte de bênção, que você entra na parte que ele vai dizer, agora se você não guardar a minha palavra, você vai ser amaldiçoado no campo, na cidade, a sua mulher, o seu gado, sua filha, não sei o que, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado. Irmãos, são bem uns 60 ou mais versículos de maldição. São só os 15 de bênção e mais uns 60 de maldição, 4 vezes mais. Eu digo, por quê? Porque essas exigências de Deus, porque essas cobranças de Deus, coisas que às vezes você fica imaginando, meu Deus, será se de fato é o Senhor que está exigindo isso? Mas aí a gente chega no decálogo, que são os 10 mandamentos. Aí eu falo para você a partir daqui: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem cobiçarás. Veja que são mandamentos que Deus vai exigir do seu povo, a fim de que não provoque o seu próximo. Não matar. Você mata o próximo. Não adulterar. É trair o marido, trair a mulher, ou ficar com alguém casado. Não furtar. Não roubar, não dizer falso testemunho, não mentir, e nem cobiçar, desejar aquilo que é do outro. Então, na verdade, irmãos, quando Deus ele estipula, gera, cria a lei, isso não significa dizer que ele vai ser um Deus maior nem menor, ficar com mais ou com menos poder. O que Deus está fazendo é criando um sistema para nos defender de uma derrota. Por quê? Porque se eu tentar matar alguém, aquela pessoa pode me matar. Então é o que Deus está querendo evitar. Se eu tentar adulterar, ficar com a mulher casada, eu estou procurando a morte. Então Deus está me protegendo. A lei de Deus não é nada para Ele, é para nos proteger. As exigências que Deus tem na sua palavra, irmão, é para nos beneficiar, é para que você viva em paz, tranquilo, sossegado. Veja, Jesus resumiu os mandamentos 613 em 2: amar a Deus e ao próximo. O apóstolo Paulo, quando ele diz que quem ama cumpre toda a lei, ele diz: quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não adultera, quem ama não se prostitui, quem ama não rouba. Veja que são ações e atitudes que você deixa de fazer para beneficiar o seu irmão. Só que o único beneficiado não é o seu irmão, é porque se você fizer algo semelhante, você pode provocar a ira daquela pessoa e ela querer lhe retalhar, querer uma vingança, querer uma rebordosa. Então, por essa razão que Deus vai criar a lei. Então, por mais simples que seja o mandamento de Deus, a lei de Deus, ela tem um porquê, ela tem um objetivo. E o final desta lei é nos proteger do mal. Por exemplo, eu não sei se os irmãos já estudaram sobre isso, já analisaram, mas no princípio não se comia carne de nenhum bicho. Quando Deus criou Adão e Eva, eles só comiam vegetais, frutas, legumes, eles só comiam isso. Eles passaram a comer carne depois do dilúvio. Depois você lê a Bíblia com carinho, com cuidado. Eu não pesquisei as referências, mas eu estou pregando Bíblia com você, com segurança. Eles não comiam carne. Só que lá no livro de Levítico, capítulo 11, Deus vai criar uma lista do que você pode e do que você não pode comer. Está lá em Levítico.
capítulo 11. É uma lista grande do que você pode e do que você não pode comer. Pela lei, a gente não ia poder comer carne de porco, a gente não ia poder comer carne de coelho, nunca comi. Eu já comi um bocado de coisa esquisita. Rato de cana. Você já comeu rato de cana aqui? Já teve alguém que comeu rato de cana? Pastor Celestino já. Teiu, camaleão, nambu, rolinha, tizil. Eu saía petecando, era difícil acertar o tizil. Você tá ali, papai. Tem gente que comeu algumas coisas mais além, como cobra, gê de peito, gato de casa. Olha aqui um que já comeu. Esse é macho mesmo. Mas aí Deus criou uma lei, estipulando e determinando o que você podia ou não podia comer. Israel não come carne de galinha, não era permitido. Mas aí foi estipulado o que se pode e o que se não deve comer. Mas nós, pastor, nós, os crentes, o que é que nós podemos comer? O que é que está liberado para o crente comer? Essa mesma questão se deu na igreja no início, quando ela se formou. Quando a igreja se formou, a igreja se forma primeiramente com os judeus. E judeu não é aquela pessoa que judia dos outros, isso aí deriva-se de Judas. Judas, que foi o traidor, é que dá essa expressão de judiação. Mas judeu é da tribo de Judá, a descendência de Jesus. Então os primeiros crentes eram judeus: Pedro, Tiago, João, Paulo. Depois eles ganharam os gentios, a começar por Pedro, que pregou para Cornélio, e eles se converteram. Depois veio Paulo e começou a pregar a muitas pessoas de outras nações, que chamamos de gentio, e eles se converteram. Quando eles se converteram, criou-se uma luta na igreja, uma disputa na igreja, para saber se eles tinham que passar pela lei de Moisés, guardar a lei de Moisés ou não. Por isso que eu li esses textos aqui, veja, no versículo 5: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes guardarem a lei de Moisés. Fariseu era judeu de uma seita judaica, farisaica, que tinham se convertido, tinham crido em Jesus, e queria que todos que se convertessem de outras nações fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Não, todos têm que guardar a lei de Moisés, diziam ele. Aí no versículo 10, eles reunidos, alguém se levantou, um dos apóstolos, e disse: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Porque vocês estão querendo exigir dos crentes uma coisa que nem vocês, nós e nem os nossos pais. Eles estavam falando de Abraão, eles estavam falando de Isaac, eles estavam falando de Jacó, eles estavam falando de Moisés, eles estavam falando de Josué, eles estavam falando de Samuel, eles estavam falando de Davi, eles estavam falando de Salomão, eles estavam falando dos reis, dos patriarcas. Nem nós, nem os nossos pais conseguiram suportar. Isso não é justo. Não. Aí no versículo 20, ele vai dizer o que eles vão fazer. Aí ele diz: escreve-lhes isso, manda-lhes isso, que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Veja qual foi a exigência feita para a igreja primitiva. Primeiro, que se abstenham da contaminação dos ídolos, da idolatria. E aqui não se fala só de imagem. A gente pode idolatrar uma roupa, idolatrar uma casa, idolatrar o dinheiro, idolatrar a própria beleza.
idolatrar o filho, o pai, a mãe, o marido e a mulher. Pastor, como é que isso pode ser? É quando essas coisas são mais importantes na sua vida do que Deus. É quando você prefere dar o seu melhor para eles, ao invés de dar para Deus, se esquecendo que você só tem eles porque Deus lhe deu. E se foi Deus que deu, Deus pode tomar. Agora você, com medo de perder, começa a zelar, ter carinho, esquecendo que foi Deus que deu, foi Deus que pode tomar. Então agrade aquele que deu, porque se ele deu, ele pode tomar. Então, agradando a Deus, você nunca vai perder aquilo que ele lhe deu. Você entendeu a palavra? Então não deixe que nada tome a primazia de Deus na sua vida. Pois bem, então idolatria foi a primeira exigência. Está até uma polêmica, não sei se vocês viram aí, a internet rola muita coisa e a gente sempre vê algo. A igreja sede das Assembleias de Deus da Missão, lá em São Paulo, no Belenzinho, inovou, fez uma estátua do pastor presidente da igreja lá. Vocês viram isso? Viram não? Fizeram um busto, a gente chama de busto essa parte aqui, para homenagear o pastor José Wellington da Costa, que é o pastor presidente nacional das Assembleias de Deus da Missão. E está uma polêmica na internet. Essa idolatria, aquela coisa, está uma confusão grande. Porque de fato a Bíblia diz: não faça para você imagem alguma do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Nem se curve a ela, nem a adore. Mas são 3 exigências: não adorar, não se curvar e não fazer. Glória a Deus. Aqui Deus está cobrando que a sua igreja não deve praticar idolatria. Então escreve: eles que se abstenham da idolatria, se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Sufocado, deixa eu ensinar aqui para os amados irmãos, é quando você mata um bicho e não sangra. Então o sangue ficou preso dentro dele, então ele fica sufocado. Essa é a explicação para quando você não sangra o bicho. Eu disse há pouco que no início Adão e Eva e os seus filhos não comiam carne. Depois do pecado veio essa liberação para eles comerem carne. Mas quando Deus liberou para Noé, Deus disse assim: você vai comer dos animais que estão na terra, porém você deve sangrar o bicho e jogar o sangue em terra, porque o sangue é a alma ou é a vida. Então, para nós os crentes, você pode comer de tudo, se não tiver nojo, não passar mal, não vomitar, como a cobra, jeito de peito, gato de casa, rato de cana, preguiça. Já comi carne de preguiça, me deram um pedaço, é liguenta. Aleluia, foi mesmo? Já comi. Grudenta, mas eu comi minha assim mesmo. Agora sangue, não. O crente não come sangue, nem no sarapatel, nem na buchada, nem a galinha cabidela, nem a molho pardo. Entendeu? Terminantemente é proibido pela palavra comer sangue. As outras você ora. Outro dia eu cheguei na casa do meu, ela estava com tacho de tananjura, irmão. Digo, me dá mais juiz aí, meu irmão. Tá com tempo que eu... Aleluia! Sangue, né, bê? Tá certo? São as exigências de Deus. Quando Deus vai cobrar, e fez a lista lá em Levítico 11, é porque tem comida que ela deve ter algum fator de doença que pode lhe prejudicar. Então aquilo não vai engrandecer ou diminuir, não, é Deus querendo lhe proteger de algum mal.
não é maldade, não é mesquinheza, não é ruindade de Deus. É Deus querendo nos proteger de algum mal. Glória a Deus. Outra exigência da Bíblia, que está na lei, que está na graça, é vestimenta. Se eu não me engano, é Deuteronômio 22:5. Meu pai, eu não lembro bem a referência, mas lá diz assim: não haverá sobre o homem roupa de mulher, nem sobre a mulher roupa de homem. O Novo Testamento, a exigência que ele faz é que a mulher deve se vestir com pudor, com decência, sem luxúria e sem lascívia, sem expor a sua sensualidade. Essa é a exigência de Deus, dentro do comportamento, dentro de um equilíbrio, dentro de uma moralidade. E se alguém achar que Deus, ele não tem cuidado nisso aí, a gente vê o cuidado de Deus quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva pecaram, e fizeram para si aventais com roupa de figueira, e Deus, chegando no jardim, percebeu que a roupa não era adequada para Adão e Eva, matou um bicho, e com a pele do bicho fez roupa para Adão e Eva, roupa chique, casaco de pele. Deus é estilista e estiloso. Então Deus, ele vai exigir pudor, decência. É o que ele vai exigir, que não haja sensualidade nem lascívia no seu vestimento ou na sua vestimenta, no seu vestuário. Essa é a exigência de Deus, para não gerar confusão, má impressão, mau entendimento. Então você vai ter esse cuidado. Essa é a exigência da palavra do Senhor com relação à sua lei. Eu lembro de um vídeo que eu vi, e hoje a internet é rica de informação. Se você souber aproveitar esse lado, isso é muito bom. Existem muitas entrevistas, muitas pregações, muitos estudos, e vez ou outra eu vejo o podcast, que é uma coisa que se usa muito, e eles entrevistam pastores, pregadores, e eu fiquei observando dando um relato, e ele dizia assim, presta atenção: hoje tem pastores e tem igrejas que proíbem as pessoas de cearem. Ele diz, por exemplo, se não é casado civilmente, a igreja, o pastor, proíbe de cear. Aí ele disse assim: porém, se essa pessoa que ele proíbe de cear for dizimista, aí ele aceita o dízimo dela. E eu comecei a pensar naquilo, porque você tem que pensar nas coisas. Não é porque eu ouvi alguém falar uma coisa, eu vou concordar e nem discordar. Eu vou estudar para entender se aquilo ali tem sentido. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando. E eu, Jesus, mas que colocação. Será que esse camarada tem razão no que ele fala? Me faça entender. Veja, ele disse assim, que os pastores proíbem alguém que não é casado civilmente de cear, ou até mesmo não batiza. Se não batiza, não dá a ceia, mas o dízimo dessas pessoas eles recebem. E eu fiquei pensando, e alguém lá na entrevista disse: é verdade, né? Tem alguma coisa errada. E eu pensando. E eu analisando, aleluia, para entender. Aí eu cheguei na seguinte conclusão, penso que não eu, mas a direção do Espírito Santo. Preste atenção, irmão. Cheguei no entendimento através da direção do Espírito Santo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que comer ou beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então, quando um pastor, um ministério, ele determina que esse ou aquele não pode cear, não é uma maldade ou uma mesquinheza, é um cuidado para que essa pessoa não ceie de forma indigna e corra o risco de ser condenada. Pastor, mas tudo bem, está certo, até eu entendo. Mas a questão do dízimo é porque quem dá o dízimo, Deus abençoa. Entendeu? Quando ele proíbe de cear, é para a pessoa não ser amaldiçoada. Mas quando ele recebe o dízimo, é para a pessoa ser abençoada. Mas aí, se você escuta alguém falar isso e não pensa, você fica embriagado. Você fica mesmo, né? Tem uns pastores que é sabidinho, que é espertinho, né? Então não pensa, não ora. Eita, o óculos quase voa agora. Não medita. Aí fica sendo enganado, iludido por forasteiros que aparecem por aí falando qualquer coisa, qualquer asneira, e você não para pensar. Entendeu? Então a igreja tem leis, regras. Deus criou leis, regras, não é porque isso o aumenta ou diminui, o faz grande ou pequeno, é tudo com o propósito de abençoar o seu povo e a sua igreja, abençoar a sua casa e a sua obra. Mas aqui, irmãos, na igreja primitiva estava uma guerra, querendo que os discípulos, que os crentes se alinhassem, fossem subjugados e obrigados a andar pela lei mosaica. Isso aqui era para outra mensagem, mas eu vou dar uma pincelada aqui, que a gente lê, a gente escuta muita coisa e vai absorvendo. Quando na Roma antiga alguém cometia um crime, ele tinha várias formas de ser punido por aquele crime. Ele poderia ser preso, ele poderia ser decapitado, como foi o apóstolo Paulo, ele poderia ser crucificado, como foi o próprio Jesus, ou uma opção era o seguinte, por exemplo, se alguém assassinou outrem, matou alguém, foi flagrado, pegou no ato, matou, os juízes decidiram que a sua condenação vai ser a seguinte: nós iremos pegar o corpo do morto, preste atenção, pegar o corpo do morto e vamos prender no seu corpo, vamos amarrá-lo com corrente e prendê-lo com cadeado. Para onde você for, o morto vai com você. Se você for dormir, ele vai estar com você. Se você for almoçar, ele vai estar com você. Se você for viajar, para onde você for, o corpo desse defunto vai estar preso ao seu. Normalmente, ninguém escapava da morte. Por quê? Porque o corpo do defunto começava a entrar em estado de putrefação, criava bicho e aqueles bichos comiam o corpo de quem estava vivo. Essa era uma forma de punir o crime nos tempos de Roma. Deus vai ter a sua lei. Na lei de Deus existe principalmente apedrejamento para adultério, homicídio. Mas veja, Israel vivia debaixo da lei, subjugado à lei. E alguém disse uma coisa interessante, se alguém cometer um crime, um assassinato, estuprar, matar, fazer uma miséria, e entre o ato ou fato e entre ele ser preso, no meio do caminho ele foi morto.
Entre ele estuprou, matou, esquartejou. Entre o assassinato e a prisão, no meio do caminho, ele morreu. Morreu de um acidente, morreu de uma doença, morreu. Você acha que agora, preste atenção no que eu vou falar, a polícia vai vir, vai chegar até onde ele está, morto, defunto, e vai dizer assim para ele: você está preso, permaneça em silêncio, tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal, bota as mãos para trás, vamos lhe algemar e vamos levá-lo preso. Você já viu alguém fazer isso? Ou você acha que alguém pode fazer isso? O camarada pode ter sido o maior ou pior criminoso do mundo, ele morreu, a polícia não vai mais prendê-lo, porque ele morreu. Ele não vai mais ser preso pela polícia, porque ele morreu. A polícia não vai mais algemá-lo, porque ele morreu. A lei pode dizer que ele vai passar 1000 anos preso, mas a polícia não vai mais prendê-lo. A lei pode dizer que ele vai ser decapitado, não vai mais decapitá-lo, porque ele já morreu. A lei pode dizer que ele tem que pagar 100 mil indenização à família de quem ele prejudicou. A lei não vai mais dizer, porque ele morreu. Você entende por que é que a lei não tem mais poder sobre nós? Por quê? Porque nós já morremos com Cristo, irmão. Nós morremos com Cristo. Então, se nós estamos mortos, a lei não tem mais poder sobre a igreja. No entanto, o poderoso da Bíblia é que ela diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas que são de cima. Nós morremos, mas ao mesmo tempo nós fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida nos liberta da lei. Nós agora vivemos a lei da graça. Glória a Deus. Então é por essa razão que existem os mandamentos, os preceitos, os estatutos, a lei de Deus. No entanto, a igreja, ela está orientada a se abster da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, e viver em novidade de vida. Veja, esse poder transformador, ressuscitador é tão tremendo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios 5:17, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É tão real esta palavra que Jesus Cristo disse para Nicodemos, quando interrogado por ele: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Nascer como, Senhor? Voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele disse: não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Aleluia. Quando eu falo de água e de Espírito, eu estou falando de palavra, eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Espírito Santo, eu estou falando de Deus, eu estou falando de coisas espirituais, de coisas de cima, de coisas celestiais. É deste que você precisa nascer de novo. E a pergunta aqui não quer calar: você já nasceu de novo ou o velho homem ainda reina em você? Você já nasceu de novo ou a velha mulher ainda reina em você, a velha natureza? Os desejos de quando você não era crente ainda reina, ainda lhe perseguem, e você não vê a hora de Jesus voltar porque não aguenta mais. Aleluia. Mas se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Querido, os mandamentos de Deus não é para glória dele,
é para o benefício do seu povo e da sua igreja. Então permaneça fiel, ande em obediência, ande em temor, ande em sinceridade, ande em amor, ande em novidade de vida, e assim o Eterno te abençoará. Amém? Fique de pé, por gentileza.